Bom, uma das verdades que nós podemos pegar e aprender dessa realidade de que nós estamos no reino de Deus, fazemos parte do reino de Deus, Jesus inaugurou o reino de Deus, e que Jesus nos ensina a orar, que venha o teu reino, é que o reino de Deus já está aqui, porém ainda não. Parece contraditório, né? Mas ele já está, mas ainda não completamente. O reino de Deus já está na terra, operando através do reinado de Cristo, através de vidas, de famílias, de igrejas plantadas, de pessoas que se submetem ao seu senhorio, porém ainda não. Em inúmeras casas, em inúmeras vilas, em inúmeras cidades, em inúmeros lugares, aonde ainda ele não é conhecido, aonde Satanás ainda reina na vida dessas pessoas. Há um reinado de trevas. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver uma realidade a qual todo cristão está envolvido, que é a realidade da guerra. Bom, o que é guerra aqui? Eu vou explicar antes que me interpretem erroneamente. Nós estamos numa guerra, mas não pensem que essa seja uma guerra mística, ou uma guerra puramente física, humana. Ela é uma guerra, acima de tudo, espiritual. Ela é, sim, uma guerra pela salvação de milhões e milhões de pessoas. É uma guerra a qual o reino de Deus avança em meio a um reinado de trevas. E é disso que se trata fazer missões. E se nós não entendemos, e nós não entendermos, nossa vida cristã é uma vida de guerra, é uma vida de batalha. Nós vamos ter uma noção errada do que de verdade significa sermos cristãos. Porque tem muitos crentes que possuem uma teologia distorcida, né? Tem a teologia da prosperidade, que é uma dessas teologias distorcidas, que acha que, não, eu agora estou com Cristo, Deus tem que me dar tudo, Deus vai me abençoar com tudo. Deus vai me dar o melhor do dinheiro, o melhor da... E muitas vezes Deus dá mesmo, mas não é dessa forma, não é assim. Não, se você está doente é porque você está em pecado. Não, se você tem lutas na tua vida é porque tem alguma coisa errada. Não, se desgraças aconteceram na tua vida é porque, na verdade, você não está sendo abençoado por Deus. Mas a palavra de Deus, na verdade, nos mostra que não é nada disso. Nós somos soldados de Cristo, enviados em meio a um mundo caído de trevas. E neste mundo, que foi que Jesus mesmo disse? Nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim, há dificuldades. Sim, nós somos enviados para um mundo caído. Sim, nós somos enviados em meio a um mundo em batalha. E há uma batalha espiritual acontecendo. Normalmente nós lemos o livro de Atos com um olhar da prosperidade. A gente gosta das histórias boas do livro de Atos. Pedro foi preso e a prisão abriu e ele saiu no meio da noite. Glória a Deus. Sim, Deus faz isso ainda hoje. Mas no mesmo capítulo, Tiago é decapitado. No mesmo. Nós vemos, glória a Deus, Deus libertou e eles conseguiram passar e milagres aconteceram e ressurreições aconteceram. Sim, essas coisas acontecem. Deus continua agindo, milagres estão acontecendo, ressurreições acontecem, mas a perseguição também acontece. E está lá no Novo Testamento. Você vê a igreja sendo perseguida. Nós estamos numa guerra, nós não podemos fechar os olhos para isso. O céu ainda não chegou. E nós precisamos entrar neste mundo com a perspectiva correta. É por isso que
o apóstolo Paulo vai usar esse linguajar de batalha, de guerra, de combate, quando ele, em diversos momentos nas suas cartas, ele escreve. Por exemplo, em 1 Timóteo 6,12, ele escreve para Timóteo: Timóteo, combata o bom combate da fé. Está falando em termos bélicos ali. 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele está falando em termos de vida cristã. A minha vida cristã foi um combate. Agora estou chegando ao final dela. Combati o bom combate. Timóteo, meu filho, 1 Timóteo 1,18, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Não se iluda, a vida cristã é um combate. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mas não significa que nós não tenhamos que lutar. Há um levante de Satanás para destruir a vida de pessoas no mundo e para começar a destruir a nossa vida, tua vida, minha vida. Então, a primeira esfera da nossa guerra é para protegermos o nosso próprio coração e a nossa própria mente. A nossa própria vida com Deus. O segundo nível, a esfera nossa, é a nossa família. O diabo quer destruir a tua casa, o diabo quer destruir a tua família. E o diabo quer destruir as pessoas perto de você. E o diabo quer destruir a sociedade ao seu redor. Nós precisamos entrar em guerra, entrar em batalha e entender que essa é uma guerra, sim, que Deus colocou nas minhas mãos. É uma batalha a qual eu devo entrar, participar. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 13, sobre a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta não é contra o Lula, não é contra a Dilma, não é contra o PT. A nossa guerra não é contra o traficante, a nossa guerra não é contra o Estado Islâmico, a nossa guerra não é contra o islamismo, a nossa guerra não é contra o budismo, a nossa guerra não é contra as religiões espíritas, a nossa guerra não é contra o espiritismo, contra os umbandistas, a nossa guerra não é contra o teu chefe que te persegue, a nossa guerra não é contra essas pessoas, a nossa guerra é contra Satanás. E eu fico triste quando eu vejo algumas igrejas maltratando pessoas de outras religiões, porque isso só traz desgraça para o nome de Cristo. Ficamos sabendo de um bandista que o seu centro espírita foi queimado por uma certa igreja evangélica. Queimaram o centro espírita. A igreja evangélica, não sei, os membros da igreja, por alguma razão, foram lá e botaram fogo na igreja. No centro. Num país aqui na América Central, um grupo de uma outra igreja evangélica, por alguma razão, começou a perseguir uma pessoa de uma religião espírita. A nossa guerra não é contra pessoas. Quando a gente começa a confundir as coisas, a gente está fazendo exatamente o que o diabo quer que a gente faça. Daqui a pouco a gente cruza com um muçulmano na rua, com um véu, e a gente vai virar e dizer assim, não, esse cara deve ser um homem-bomba, sai para lá. Nós começamos a ter medo, nós começamos a falar mal, nós começamos a nos afastar. A nossa guerra não é contra eles. A nossa guerra é contra Satanás. Essas pessoas todas estão debaixo da mentira de Satanás, das mentiras do diabo. E nós, com o poder do Evangelho, com o poder da graça de Deus, com o poder do amor, do Evangelho da graça, o Evangelho da verdade, o Evangelho da cruz, que carrega a cruz do mundo,
Porque é esse o Evangelho. Os discípulos de Jesus lutam essa luta com as armas que Cristo lutou. E não com as armas que o mundo lutou. Nós enfrentamos as dificuldades do mundo carregando a nossa cruz e a cruz do mundo. Para que nós soframos pelo mundo e o mundo seja redimido em Cristo. Para que nós possamos mostrar o amor de Deus. Para que as pessoas conheçam a graça. Não porque elas merecem, mas porque Deus as ama e a graça de Deus é acima do mérito. Porque nós não merecemos. E elas não merecem também. Mas o amor de Deus alcança. Quando nós olhamos para as pessoas com esse olhar, nós podemos e permitimos que Deus realize coisas grandiosas, coisas tremendas na vida deles. A nossa luta, porém, não deve ser travada, essa guerra não deve ser travada de forma mística. Às vezes a gente acha que missões é você sair, né, essa batalha, essa guerra é uma batalha mística. Então vamos mapear os monumentos da nossa cidade e expulsar os demônios dela. Não tem nada a ver com isso. Ou então, vamos sair declarando em alta voz, a cidade é nossa, em nome de Jesus. Também não significa ungirmos a nossa casa ou para protegermos de alguma forma. Vamos ungir as principais entradas da nossa cidade para que os demônios não tenham mais autoridade. Não é esse tipo de guerra que a gente está falando. Isso não tem nada a ver. Isso é misticismo gospel. Ou quando a gente vai mapear, vamos mapear tudo. E eu acho que o mapeamento tem a sua função quando a gente quer orar direcionado. Mas muitas vezes a gente faz um mapeamento para a gente guerrear e fazer um misticismo que não tem sentido. Quando a gente fala sobre guerra espiritual, nós estamos falando de pregar o Evangelho. Estou falando em nos tornarmos o Evangelho. De levarmos Cristo no meio das trevas. E sim, os sinais nos seguem. Sim, o poder de Deus é realizado. Eu me lembro a primeira vez que eu tive uma experiência com uma pessoa endemoniada. E foi aqui no Bairro Alto, há vários anos. Pregando numa casa, eu me lembro que nós estávamos discipulando, eu e uma equipe de seminaristas, na época, estávamos discipulando uma garota de programa, uma prostituta, do bairro. E ela tinha uns 5 filhos. E num certo dia ela desapareceu. E por alguma razão, a gente não sabia o que tinha acontecido, orávamos por ela. 2 dias depois ela apareceu. E nós fomos lá, coisas estranhas tinham acontecido naqueles 2 dias. Depois daqueles 2 dias, nós chegamos lá, e eu fui falar com aquela mulher, e eu perguntei onde você estava, o que aconteceu, e nessa conversa, por alguma razão, a gente estava sentindo alguma coisa estranha. Essa mulher está estranha. Eu falei, eu posso orar por você? Eu queria orar por você. E ele falou, eu não quero que você ore por mim mais. Eu não quero mais fazer o discipulado. Eu não quero mais esse negócio. Não quero mais isso. Eu falei, não, mas eu quero orar por você. Não, onde estava Deus na minha vida quando aconteceu isso? Onde que estava Deus quando aconteceu não sei o quê? Onde que estava Deus quando essa desgraça aconteceu? E começou a falar várias coisas de desgraça na vida dela, e questionando onde estava Deus. Eu não quero Deus. Naquela hora, por alguma razão, Deus falou ao meu coração, essa pessoa, essa menina, está debaixo de uma influência demoníaca. Eu falei assim, eu vou orar por você, quer você queira, quer não queira. E ali eu orei, Deus, em nome de Jesus, faz cair por terra toda a opressão demoníaca na vida dessa mulher. Eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada, nunca. Naquele momento, a mulher manifestou um negócio estranho naquela hora. Foi um negócio que eu fiquei assustado, porque você ora, você não espera que a resposta seja tão rápida, né? Na hora, manifestou. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, o que eu faço? E aí a mulher, ninguém vai orar por mim, começou a urrar, e saiu correndo. Eu falei, Deus, o que eu faço? Será que eu digo, está amarrado? Mas isso é coisa de pentecostal, eu sou batista.
E o que eu faço, Senhor? Ela saiu correndo. E aí, de repente, lá no portão, eu me lembro de ter simplesmente parado e dito, Senhor, Deus, não deixe esse demônio sair. Põe um anjo lá naquele portão, em nome de Jesus. A mulher correndo, ela parou. O portão estava aberto. Ela parou na frente do portão, olhou como se tivesse alguém na frente dela. E com raiva olhou para trás na nossa direção e disse, ah é? Ninguém vai deixar a gente sair? E aí veio na nossa direção. E aí todo mundo que estava comigo olhou. E a gente ficou, tá acontecendo alguma coisa nesse lugar que a gente não está entendendo. Ela entrou na cozinha, pegou faca, tentou se cortar. Nós tivemos que segurar e foi uma luta que pela primeira vez na minha vida a gente teve que expulsar os demônios daquela mulher. Expulsamos os demônios dela. Quando a gente leva o Evangelho, quando nós levamos a palavra de Deus, as trevas que estão escravizando pessoas na prostituição, nas drogas, em tantas e tantas coisas que o diabo tem feito para aprisionar pessoas, a luz chega, as trevas não conseguem ficar. E aí há a salvação, a libertação, a transformação. Deus libertou essa menina, ela entregou a vida dela para Jesus, fizemos o discipulado, ela se casou e hoje é membro de uma igreja ali em Colombo. Deus transforma. Mas quantas pessoas estão por aí perdidas, esperando que eu ou você, alguém de nós, possa ir e pagar o preço de entrar numa batalha? Nem sempre significa a expulsão de demônios, embora muitas vezes sim. Porque a luta com Satanás, ela é muito mais do que isso. Satanás, ele age em meio da pobreza, em meio à miséria. Satanás age em meio às mentiras. E muitas vezes lutar contra Satanás significa trazer a verdade, trazer a palavra da verdade. Satanás age em muitos lugares em meio à opressão social, opressão econômica. E você vai libertar as pessoas, trazendo a palavra de Deus que vai emancipar as pessoas da sua opressão. Isso é o que a gente tem visto na Índia. Na Índia, pessoas estão oprimidas pelo sistema de castas. Eu nasci assim, eu preciso morrer assim, eu tenho esse karma na minha vida, então eu tenho que morrer nesse karma para que na próxima vida, se eu viver bem, eu possa ter a oportunidade de nascer numa casta superior. E esse sistema opressivo, ele é muito forte. Só o Evangelho emancipa. As mulheres, elas não olham no olho, elas olham para baixo porque elas são inferiores. Mas quando o Evangelho chega, a mulher, ela olha para frente, ela sorri, ela está feliz, ela está alegre, porque ela sabe que ela é igual ao homem. Nós somos todos iguais diante de Deus. Coisa tão básica que todos nós sabemos, mas em muitos lugares do mundo, isso tem sido uma grande... as pessoas têm acreditado nas mentiras que o diabo tem falado. Satanás tem reinado em muitos lugares no mundo. Deixa eu falar para vocês alguns desafios que nós temos no nosso tempo. O primeiro, e para mim o maior de todos os desafios, é que hoje no mundo existem cerca de 6.000 povos que ainda não conhecem o Evangelho. 6.000 povos. Sabe o que é um povo? É um grupo étnico, uma etnia, que tem os seus vínculos culturais, tem o seu vínculo familiar, muitas vezes, de séculos de história, como, por exemplo, os ciganos. O pastor Igor está aqui, vocês podem conhecer um pouco melhor do trabalho dos ciganos. Os ciganos são um grupo étnico dentro do Brasil. É um povo que é praticamente invisível para a gente. A gente passa perto deles, a gente não vê. Não é? Mas eles têm uma língua própria, têm uma cultura própria, têm uma história própria. E para evangelizar um cigano não é igual você evangelizar um brasileiro. É diferente. Para você levar o Evangelho, você precisa levar de uma forma contextualizada, você precisa
entrar no mundo deles para que eles possam ouvir a palavra e assim eles crerem na palavra. E esse daí é um dos maiores desafios do Ministério Amigos dos Ciganos, que é levantar pessoas, é fazer um ministério de forma que os ciganos no Brasil ouçam a palavra. Mas existem também os ciganos espalhados pelo mundo, em tantos lugares, na América Latina, na Europa, em tantos países. Eu estou falando de um povo. Existem as tribos no Brasil. Quantas tribos indígenas que tem hoje no Amazonas, no Mato Grosso, em tantas regiões no Brasil, onde ninguém está fazendo nada. Vamos falar dos povos aborígenes espalhados em vários lugares no mundo, na África, na Ásia, na Índia. A gente fala muito sobre Índia, eu falo muito sobre Índia, porque a Índia é o país com a maior quantidade de povos não alcançados do mundo. Por isso está na nossa prioridade. Tem 1,2 bilhões de pessoas naquele país. Desses 1,2 bilhões de pessoas naquele país, 90 e tantos % não conhecem Jesus. Nós temos ali mais de 2.000 povos não alcançados dentro da Índia. Sabe o que isso significa? A gente tem visto, o desafio na Índia é gigante. A gente tem gente convertida. Eu treinei no primeiro módulo que a gente teve de treinamento lá no sul da Índia. Nós levantamos jovens. Um dos jovens a gente capacitou, mandamos para o norte. Ele não deu certo, porque é missões transculturais para ele. É como sair e ir para um outro país completamente diferente, dentro da própria Índia. É outra língua. É outra cultura, é outra realidade. Por isso que a Índia é tão densa, tão complicada, tão complexa. Missões dentro da Índia é missões transculturais, é quase que missões mundiais, sair de um estado para o outro. Às vezes sair de uma cidade para outra. Desses 1,2 bilhões de habitantes, a religião mais forte é o hinduísmo. Em segundo lugar é o Islã. No estado onde nós temos focado o nosso trabalho hoje, é um estado chamado Bihar. Tem 120 milhões de habitantes. Metade da população do Brasil. Em um estado que é do tamanho do Paraná, praticamente. Só nesse estado tem mais de 30 mil vilas que não tem igreja nenhuma. Igreja nenhuma. Vilas com milhares de pessoas morando, não tem igreja. Não tem cristão, ninguém vai lá. Você atravessa quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e você não tem ninguém ali que conhece Jesus. E não é apenas isso, você vê o reflexo da ausência do Evangelho. Porque quando o Evangelho não está, quem é que reina? Satanás. E aí ele reina em meio à idolatria, ele reina em meio à pobreza e à miséria, que não é uma palavra que aqui no Brasil não dá para você comparar muito a nossa miséria com a miséria de lá. É uma miséria completa. Aí você vai para outra região, como no Oriente Médio, Líbano. Estava agora meses ali no Líbano. Nós temos missionários trabalhando com refugiados. Refugiados que eu vejo algo que Deus está fazendo no meio do povo sírio. Mais de 1000 anos que o Evangelho não tem sido pregado dentro da Síria, porque é um país fechado. Mas por causa dessa guerra, Deus tem mandado os sírios para países cristãos. Só no Líbano, quase 1 milhão de pessoas morando no Líbano. Pessoas morando em vários casebres, várias tendas, vários lugares onde não tem praticamente estrutura nenhuma. Alguns destes vêm até a igreja, e é algo tremendo. Isso, eu estava na penúltima vez que eu fui, eu estava sentado com um pastor lá de uma igreja batista, que mora a poucos quilômetros da divisa com a Síria. Eu estava conversando com ele, no gabinete dele. De repente, chega uma família de sírios, e um irmão, um obreiro da igreja, bate na porta, e meio preocupado, conversa com ele em árabe, e eu paro, espero. E aí, depois deles conversarem, o pastor fala para mim o que estava acontecendo. Ele diz: Eliezer, eu preciso conversar com essa família, porque essa família acabou de chegar da Síria.
e eles disseram que Alá, Deus, apareceu para eles. E falou para eles virem até o Líbano, procurarem uma igreja que ficava exatamente no lugar onde nós estamos, e perguntasse para alguém aqui dentro quem é o filho de Alá. Porque é o filho de Alá que eles precisam conhecer. E eles acabaram de entrar, eu preciso ir lá conversar com eles. Aí eu, claro, pastor, vai lá. Deus está fazendo isso, tirando pessoas e trazendo, aparecendo. A gente fica abismado, né, com essas histórias. Deus está aparecendo para pessoas, muçulmanos. Sim. A gente fica animado, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Porque eu não sei se talvez Jesus esteja aparecendo para estes, porque a igreja não esteja fazendo a sua parte. Será que é por isso? Será que Jesus está com pressa de voltar e a igreja não tem tanta pressa assim? Será que Jesus está de verdade preocupado, querendo que estes ouçam, mas nós estamos tranquilos em saber que eles vão para o inferno? Será? Será que o nosso medo de obedecer ao ID é a razão por que essas coisas estão acontecendo? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que Jesus possa puxar a nossa orelha um dia. Ou já esteja puxando. Mas essas são necessidades hoje do mundo, onde nesses problemas, onde nessas ações onde Satanás tem agido, 6.000 povos não alcançados. Há 15 milhões de órfãos no mundo, dados da Unicef, órfãos sem pai e mãe. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. No Brasil, a gente vai falar sobre órfãos, as igrejas, elas têm um misticismo, por causa, eu acho, da doutrina da maldição hereditária. Elas falam, não dá para, adotar, cuidado, vai saber o que vem com essa criança. Queridos, nós precisamos nos libertar dessas mentiras diabólicas. Os órfãos estão sofrendo. E sabe quem é que estão cuidando dos órfãos? Os homossexuais. O movimento LGBT. Nós estamos entregando uma geração inteira de órfãos que têm sido maculados por Satanás nas mãos do próprio diabo. Porque a gente não tem feito nada. Há milhares de órfãos no nosso país. E ninguém se importa com eles. Há mais de 21 milhões de pessoas no mundo, 21 milhões de pessoas no mundo, vítimas do tráfico humano. Outro problema é que nós somos cegos, nós não vemos. Pessoas vendidas hoje, 2017, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. 55% desse número são mulheres e meninas. 45% são homens. Esses dados são do International Labour Organization. A maioria dessas pessoas são vendidas, são traficadas para o tráfico sexual. 21 milhões de pessoas. Tem país que não tem esse número de pessoas na sua população. É um país sendo traficado pelo mundo inteiro. A Acnur, órgão da ONU, diz que hoje no mundo existem mais de 21 milhões de refugiados. Ainda que esse número seja difícil de contabilizar corretamente, alguns dizem que chega a 40 milhões refugiados. No Brasil, o problema das drogas e da prostituição é um problema epidêmico. Todas as cidades do Brasil têm. Não tem uma cidade no Brasil que não tenha problema de drogas, de prostituição, tráfico. O governo brasileiro estima que 22,8% da população brasileira já usou algum tipo de droga. E droga aqui é de maconha para cima. Cocaína, crack. 22,8% da população brasileira, dados do próprio governo brasileiro. Tem algum problema com o nosso povo.
A estimativa do governo é que no Brasil, hoje, existam 5,8 milhões de alcoólatras na nossa nação. 5,8. Esse é o reinado de Satanás no meio da nossa sociedade. Nós precisamos fazer algo. Nós temos nas nossas mãos o Evangelho. Nós temos nas nossas mãos o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Nós temos nas nossas mãos a palavra da verdade. Nós temos nas nossas mãos tudo aquilo que Deus nos deu. Nós temos o ensino, nós precisamos usar a armadura de Deus. Deus nos deu os dons do Espírito. Por que você acha que Ele te deu uma armadura? Por que você acha que Ele te deu dons do Espírito? Muitas vezes a gente acha que isso é para nós fazermos o culto ficar mais gostoso. A gente chega na igreja, assim, olha o meu escudo bonito, você vê? Ó, aqui, ó, escudo bonito da fé. Olha só como que ele está polido. Olha a minha espada aqui, olha só reluzente. Olha só, você vê? Olha os dons que Deus me deu. Quais dons do Espírito você tem? Os meus dons do Espírito são estes. Quais são os teus? E a gente fica numas, comparações, falando, minha vida, olha só. Sabe para que Deus te deu os dons do Espírito? Sabe para que Deus manda você usar a armadura? Para você sujar a armadura no campo de batalha. Para você usar os dons para a edificação da sua igreja. Edificação envolve construção. Trazer pessoas para o seu reino. Significa sair das quatro paredes, sair do conforto e ir no meio das trevas. E lutar para trazer pessoas, não é fácil. Essa menina aqui do Bairro Alto, nós ficamos 2 anos discipulando ela. Ela caiu várias vezes nas drogas, voltou para a prostituição várias vezes, eu pensei em desistir várias vezes. Mas Deus falou, continua. Não é fácil. Discipular pessoas não é fácil. Ir no meio das trevas não é fácil. Invadir o meio das trevas não é fácil. Mas o Senhor nos chama. Quem vai responder ao ide do Senhor? Quem vai responder e dizer, eis-me aqui, Senhor? Nessa perspectiva de batalha, de guerra a qual nós estamos envolvidos, nós precisamos dar uma resposta imediata. Em 1941, no dia 7 de dezembro, em Pearl Harbor, um submarino japonês entrou na região e tentou afundar um navio. O navio americano percebeu e afundou o submarino. Isso foi às 6:30 da manhã. Pearl Harbor e as frotas americanas tinham sido avisadas semanas antes de que o Japão estava se preparando para atacá-lo. Semanas antes tinham recebido várias cartas avisando do preparo que eles tinham feito. Naquela madrugada, 6:30 da manhã, o navio foi para atacar e eles ainda assim não avisaram as suas frotas. Pouco tempo depois, veio aquela frota de aviões japoneses, kamikazes, que atacaram os despreparados soldados ali. Naquele dia, 188 aviões americanos foram destruídos. 2.403 soldados foram mortos. 1.178 ficaram feridos. 14 navios foram destruídos, inclusive um porta-aviões e vários encouraçados. Foi uma chacina com pouca força do Japão, porque eles ignoraram os alertas dados. No dia 11 de dezembro, no dia 8 de dezembro, um dia depois do ataque, o presidente Roosevelt declarou guerra contra o Japão. E ele não percebeu, porque ele achava que entraria em guerra só com o Japão. Mas 2 dias depois, Hitler declarou guerra contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos ficou preocupado. Hitler? Guerra? Sem perceberem que eles tinham acabado de entrar na Segunda Guerra Mundial. Em poucos dias, em resposta aos ataques que aconteceram, milhares de jovens nos Estados Unidos se apresentaram para as Forças Armadas dizendo, eu quero ir lutar no fronte. Eu estou pronto para ir lutar.
Queridos, nós estamos vendo os ataques de Satanás acontecendo hoje na maior e mais pesada guerra que já aconteceu nesse mundo. Satanás está matando milhares de pessoas, levando pessoas para o inferno todos os dias. E nós continuamos a ignorar os seus ataques. Nós continuamos a ignorar os seus ataques. Nós precisamos responder: onde estão os jovens corajosos dessa geração? Onde estão os homens dessa geração? Onde estão as mulheres dessa geração? Onde estão os idosos? Onde estão as crianças? Onde estão aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, me envia, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me usa. Numa primeira equipe que nós treinamos na Índia, no final do treinamento, no último dia, eu ia fazer um desafio missionário. E eu estava com aqueles jovens em cima de um terraço, conversando com eles, e eu perguntei para eles se eles conheciam a história de William Carey, o maior evangelista, o maior missionário da Índia, e é o pai de missões modernas. E aí eles disseram sim, e aí levantaram a Bíblia, apontando para a Bíblia. William Carey tinha sido a pessoa que traduziu a Bíblia para eles. E aí eles abriram lá na primeira página, estava escrito tradução de William Carey. E aí eu falei: mas vocês conhecem a história de William Carey? Aí eles: não. E aí eu contei para eles a história. William Carey era um pastor batista na Inglaterra. Quando Deus o chamou, ele era sapateiro, um homem simples. E Deus chamou para ir para a Índia. Ele abriu mão do seu conforto, ele abriu mão da sua igreja, ele abriu mão da Inglaterra, ele abriu mão de tudo aquilo para ir num país difícil, onde ele era rejeitado pelo povo local e pelos seus próprios conterrâneos que moravam lá. Viveu uma vida muito complicada, muitas coisas aconteceram na vida dele. A primeira coisa, ele perdeu um filho. Depois a sua esposa ficou louca. Mas ele não desistiu. Deus tinha chamado para lá. Ele sabia que era uma batalha que ele precisava travar. Ninguém se importava com os indianos. E naqueles anos, ele traduziu a Bíblia. E ao traduzir a Bíblia, de repente, quando ele estava lá no seu final dos seus 10 anos traduzindo a Bíblia, pega fogo na gráfica que ele tinha construído, ele perde tudo. Você pensa que William Carey desistiu? Não. Ele manda uma carta para a Inglaterra dizendo: se Deus permitiu que se perdesse tudo, é porque a tradução estava mal feita. Eu vou começar tudo de novo. E ele começa tudo de novo. E ele traduz a Bíblia inteira. Não uma, nem duas, mas várias vezes. Para várias línguas. Ele inicia uma faculdade, que hoje é uma universidade. Ele planta igrejas, ele traduz a Bíblia e um processo de plantação de igrejas e várias coisas que acontecem ali, porque ele decidiu pagar o preço. E aí, quando eu, conversando com aqueles indianos, eu ia fazer um apelo. E eu ia falar, um jovem levantou a mão e disse assim: Eliezer, professor, a gente pode orar? Aí eu: claro, você quer orar? Eu quero orar. E aquele rapaz se jogou no chão, e todos os alunos se jogaram no chão, e eles começaram a chorar, de soluçar. E eu estava ali, olhando para aquilo, sem entender o que estava acontecendo direito. E aquele rapaz começou a orar, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado, porque um dia o Senhor mandou o William Carey. Porque senão a gente não estaria aqui hoje. Nós estaríamos tão perdidos quanto os outros. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor mandou o William Carey. Agora, Deus, nos envia, Senhor, me envia, Senhor, para o lugar mais difícil, para o lugar mais complicado, para os povos, Deus, onde não te conhecem, eu quero ir. Me envia, Senhor, e todos ali choravam e oravam da mesma forma. E eu ali: Senhor, eu nem fiz o chamado, não fiz apelo nenhum. Foi o Senhor que fez o apelo ao coração deles, direto. E ali naquele momento, enquanto eles oravam, e aquele momento durou 1 hora de oração, eles ficaram orando ali um tempão. Eu fiquei orando, falando: Deus, por que lá no Brasil a gente faz apelo? Parece que a gente pula, a gente grita, a gente chora, a gente fala, a gente mostra foto do que está acontecendo, a gente traz a realidade. E são poucos os que dizem: eis-me aqui. E aqui eu nem fiz o apelo direito, todos aqui já estão se disponibilizando, dizendo que querem ir.
Deus, naquele momento, falou ao meu coração, dizendo assim: é porque vocês lá são como aquele jovem rico. Aquele jovem rico que eu convidei para me seguir, mas tinha muitas coisas pela qual virar as costas. Mas esses não têm nada. Esses só têm isso, ó, roupa do corpo e uma esteirinha para dormir. Por isso, para eles é mais fácil entregar tudo nas minhas mãos. E eu comecei a orar: Senhor, coloca no coração do teu povo essa paixão pela tua glória, pela tua presença, acima da nossa paixão pelas nossas posses. Desperta a sua igreja, Senhor. Eu quero terminar essa mensagem, essa palavra, fazendo um desafio. Um desafio para você que nessa manhã quer responder ao Senhor. Responder ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero ir. Mas não ir para qualquer lugar. Eu entendo que o chamado para sermos luz e entrarmos em guerra onde estamos é para todos. Por isso eu não vou fazer esse chamado. Não vou fazer esse apelo. Se você é cristão, essa palavra é para você. É para mim, é para todos nós. Mas o meu apelo nesse momento é para aqueles que estão entendendo que Deus está te chamando para sair daqui e ir para um povo não alcançado, e lá você vai fazer a diferença. Você vai levar a palavra de Deus, você vai levar o reino de Deus. Talvez Deus já tenha falado isso ao teu coração. E hoje é o momento de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há alguém? Eu quero orar por você. Se há alguém, quero convidar você a ficar de pé onde você está para nós orarmos. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe estes que estão de pé. Que o Senhor capacite-os para fazerem a diferença onde o Senhor os enviar. Abra os seus olhos, Deus, para que eles possam ver o lugar, para que eles possam ver os povos, para que eles possam ver, Deus, a necessidade, para que, Deus, eles possam entender qual o caminho que o Senhor quer que eles caminhem para chegar lá. E que em nome de Jesus as portas do inferno não prevaleçam. Nós sabemos que não prevalecerão, porque o Senhor vai com eles. Deus abençoa, em nome do Senhor Jesus, e usa os teus filhos. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor.